Provérbios capítulo 19 e versículo de número 20, a Bíblia diz o seguinte para nós, olha só. Ouve o conselho e recebe a correção. Tem outra tradução que diz a instrução, para que sejas sábio nos teus últimos dias. É muito interessante como a palavra de Deus ela fala muito, principalmente o livro de Provérbios, a respeito de conselhos, a respeito de como os conselhos são virtuosos, né? Como os conselhos são produtivos. E a Bíblia vai dizer aqui para nós, ouve o conselho e recebe a correção. Como eu dizia, tem outra tradução que chama de instrução. Né? Seja instrução no sentido de alguém me ensinando, ou seja a correção no sentido de eu errei, né? E alguém diz, não é assim que faz, não é assim, a vida não é desse jeito, olha, você tem que fazer assim. Não deixa de ser um conselho? Né? Então a Bíblia diz que se eu der ouvidos aos conselhos, então eu vou me tornar uma pessoa sábia. Amém? Esses dias atrás até eu coloquei aqueles shortzinhos lá no YouTube, né? Acho que foi ontem e hoje que era a respeito desse, né? Pegando lá dos palavras de sabedoria antigo, eu estava falando justamente a respeito de conselhos, né? E eu falava assim, né? Ou algo pelo menos parecido com isso, que é tão bom, sabe, quando você está diante de uma dificuldade, você não sabe resolver, e às vezes chega alguém e diz, olha, por que você não faz assim? Olha, eu acho que desse jeito você resolve. E aí daqui a pouco aquilo que você estava às vezes há dias batendo pino, como o pessoal fala, né? Com dificuldade de resolver, e você diz, olha, mas não é que é assim mesmo, não é dessa forma, né? E é tão bom quando a gente recebe conselhos, só que acima ainda dos conselhos que alguém possa nos dar e que a gente vai se tornar sábio por conta disso, vem a Bíblia no versículo seguinte, vai dizer para nós o 21, muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Diga a glória a Deus. Olha só, o versículo 20, a Bíblia vai dizer, ouve o conselho, dá ouvidos, né? Ouça a correção ou a instrução, como eu dizia, e você vai se tornar sábio. Aí em seguida a Bíblia vai dizer, mas o conselho do Senhor permanecerá. Então, os conselhos, né? Seja eles quais forem, claro que a gente precisa ter um filtro, já vamos falar disso, mas eles são bons, eles nos ajudam, nos levam a ter sabedoria. Mas a Bíblia vai dizer, mas não esqueça que é o conselho do Senhor que permanecerá. Bom, se a Bíblia está dizendo que o conselho do Senhor permanecerá, eu acho que a gente pode tirar duas informações daqui. Primeiro, que aquele conselho que não vem do Senhor não vai permanecer, ele não vai ficar de pé. Amém? Ele não vai nos levar muito distante. Não adianta a gente querer viver por esses conselhos que não são do Senhor. E o segundo é que se há conselho do Senhor, existem conselhos também que o quê? Que não são do Senhor. Amém? Se a Bíblia está dizendo que, mas o conselho do Senhor permanecerá, a gente há de concordar que tem conselhos que não vêm da parte de Deus. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu quero falar sobre os dois conselhos. Um conselho que é literalmente do diabo, de Satanás, e outro que é o conselho que vem de Deus. E eu já quero começar dizendo aonde que a gente quer chegar, tá bom? Por que a gente precisa, por que é tão importante a gente ver isso? Primeiro, para que quando eu recebo um conselho, eu saiba então diferenciar se aquele é um conselho que vem da parte de Deus, amém? E então esse permanecerá, ou se é um conselho que vem da parte do diabo. E esse vai me levar à queda, vai me levar ao sofrimento. E por outro lado, e tão importante quanto o primeiro, é na hora que nós vamos aconselhar. Porque pensa num negócio complicado, é o tal do conselho. Sim, não é? Né? E quando nós vamos aconselhar, não adianta só a gente ter uma boa intenção.
O nosso conselho precisa ser um conselho de Deus e não um conselho do diabo, de Satanás, que vai levar alguém a tropeçar, a cair. Bom, vamos lá para, já vimos onde vamos chegar. Então vamos lá para Mateus capítulo 16, versículo de número 21. Evangelho de Mateus, capítulo 16 e versículo 21. Quem achou, diga aleluia. Mateus 16, 21. Então diz assim a palavra: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, Jesus está reunido com os seus discípulos e ele começa a mostrar para eles que isso era necessário, que isso iria acontecer. Gente, olha, eu preciso ir para Jerusalém, e chegando lá eu vou ser entregue na mão das autoridades do povo, dos escribas, dos religiosos, os principais ali do povo, das autoridades, e eles vão me matar, eu vou ser morto. Olha, mas vocês fiquem tranquilos, viu? Que ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Amém? Jesus está falando essas coisas abertamente aos seus discípulos. Eu acho que Jesus deixa a coisa assim tão clara que a Bíblia vai dizer assim: Jesus começou a mostrar para os seus discípulos. Porque aquilo fica tão às claras, você está entendendo? Que Jesus, é como se Jesus desenhasse para eles. Então Jesus está falando isso, mas olha o que acontece. E Pedro, tomando-o de parte, começou a quê? Repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E aí Jesus está lá falando com os discípulos e tal, e o Pedrão vem cá e diz: Jesus, vem aqui, eu preciso falar uma coisa. Não, pode falar, Pedro. Não precisa ser em particular. E o Pedro, eu acho que nessa hora ainda está se achando assim uma pessoa muito ética. Não vou chamar a atenção de Jesus, né, na frente dos discípulos, coisa feia, né? Não, eu vou chamar ele no cantinho ali para a gente conversar, né? E chama ele no cantinho. Não, vem cá, Jesus, vem cá. Ó, e a Bíblia diz que o Pedro começou a fazer o quê? Repreender, dar uma bronca em Jesus. Eu fico imaginando mais ou menos assim: Jesus, que conversa de derrota é essa, Jesus? Que isso? Que pessimismo é esse, Jesus? O que o senhor está pensando? Não, que isso? Não. E aí ele vai dizer: mas de jeito nenhum isso vai acontecer. Eu acho que na cabeça dele é mais ou menos assim: eu não vou deixar. Não é isso? Não, isso aí não vai acontecer com o senhor, fica tranquilo. Não, pensamento positivo. Não é assim, né? O discurso de muito, não, pensa positivo, não, de modo nenhum isso vai acontecer. Mas agora, olha só, o Pedro quer o mal de Jesus ou quer o bem? Ele quer o bem. O Pedro está falando aquilo na melhor das intenções. O Pedro está falando aquilo porque o Pedro ama Jesus. Ele está falando aquilo porque ele quer o melhor para Jesus. Amém? E ele está dizendo de modo, olha só, versículo 22, Senhor, tem compaixão de ti. Tenha misericórdia de você. Tenha dó de você. Não é isso? Em outras palavras, sabe o que é isso que o Pedro está falando? Ele está dizendo assim: Jesus, que história é essa? Morrer pelo povo? Não, você tem que pensar em você. Você tem que pensar em você, você tem que pensar no seu bem-estar. Meu irmão, e reforço isso aqui, que a intenção do Pedro era a melhor. Mas como diz o ditado antigo, de boa intenção o inferno está cheio. Já ouvi essa frase? Né? De boa intenção o inferno está cheio. Por quê? Porque só uma boa intenção não basta.
E aí o que vai acontecer é o versículo 23, olha só, diz assim: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Tem outras traduções que diz que me serve de pedra de tropeço. Você quer me levar a cair, você quer me levar a sair do caminho, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Meu irmão, eu fico imaginando o susto do Pedro. Eu acho que a hora que ele ouviu isso, as pernas bambeou. Sim ou não? Se eu tivesse no lugar dele, as minhas tinham bambeado. Agora você já imaginou, sabe por quê? Porque o Pedro, na verdade, ele está se achando. A gente não leu, mas depois você pode ler em casa, eu não vou ler para a gente não se estender, mas nos versículos anteriores, Jesus vai questionar os discípulos, vai dizer assim: olha, o que estão dizendo aí fora a meu respeito? Aí os discípulos dizem: olha, alguns estão falando que o Senhor é Elias, outros estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. E aí Jesus pergunta assim: e vocês? O que vocês dizem a meu respeito? Enquanto está todo mundo coçando a cabeça, e agora? Ih, rapaz, o que eu falo? O Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai se dirigir ao Pedro, vai dizer: muito bem, Pedro, não foi nem carne e nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Olha, não foi o raciocínio humano, não foi a lógica, não foi que você conseguiu pelo raciocínio chegar aí, não, foi Deus que te revelou isso. Ô Pedro, Deus acabou de te usar para trazer essa revelação. Revelação essa tão importante que é onde a igreja é fundamentada. E Jesus vai falar sobre isso, sobre esta pedra, sobre essa revelação que Jesus é o Filho de Deus, é que a igreja está baseada. Porque se Jesus não é o Filho de Deus, então acabou a igreja, acabou tudo. A fé não faz mais sentido, a fé cristã. Verdade ou não é? Tudo está baseado nisso, em Jesus ser o Filho de Deus, ter vindo a essa terra para morrer em nosso lugar, nos dar salvação. Se Jesus não é Filho de Deus, então se perdeu a fé cristã. Então a igreja está fundamentada nisso. Paulo vai dizer que ele lançou o fundamento é Cristo, é Jesus. Algumas religiões dizem, não, que o Pedro, que o primeiro Papa, meu irmão, se fosse isso já tinha acabado a igreja há muito tempo, né? Não, Jesus deixa claro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, não o Pedro, esta pedra, esta revelação, edificarei a minha igreja. Né? O próprio Pedro entendeu isso e fala isso, que nós somos pedras vivas edificadas sobre ele. Mas, enfim, assunto para outro dia. Apesar que já falei aqui, né? Mas aí Jesus vai dizer: ô Pedro, Deus acabou de te usar. E aí eu fico imaginando Pedro assim, ó. Deus me usou, você viu? Deus me usa. Ó, você viu que Deus me usou? Também, vocês também são na carne, por isso que Deus usa vocês. Deus usou, você viu? E ele está lá, ó, se achando. Só que, e por favor, entenda de forma correta essa minha declaração, meu irmão, mas entre ser usado por Deus e entre ser usado pelo diabo, é um pulo. A linha é muito tênue. Se a gente não vigiar, meu irmão, a gente está sendo usado por Deus, e principalmente quando, síndrome de pombo, sabe? Peito de pombo, quando eu começo a me achar, viu, Deus está me usando. Meu irmão, é um passinho para ser usado pelo diabo. Amém? E, ao meu ver, é o que acontece com o Pedro. E o Pedro está lá ainda, diante desse reflexo, Deus me usa, Deus me usou. E aí, logo em seguida, se você voltar à leitura, você vai ver que é uma coisa seguida da outra, Jesus começa a falar isso. E o Pedro está ali, dizendo, não, Deus me usa, Deus me usou, você viu? E ele está ouvindo o que Jesus está dizendo, não, isso aí não pode. Não, que morrer nada. Não, já que Deus me usa, fazer o seguinte,
vou repreender Jesus. Meu irmão, entenda que na cabeça do Pedro, ele jurava que ele estava sendo usado por Deus. Na cabeça do Pedro, sabe o que ele achava? Gente, isso aqui é especulação, que eu não consigo saber o que estava na cabeça do Pedro, tá? Mas, pelo contexto bíblico, é o que eu imagino, tá bom? Deixa eu só deixar claro, tá? Que eu não estou afirmando que é assim, eu estou sugerindo a possibilidade, tá bom? Mas eu acredito que na cabeça do Pedro, sabe o que ia acontecer? Jesus ia baixar a cabeça. Verdade, né, Pedro? Olha só, ô Pedro, obrigado, viu? Ó, não sei o que eu faria sem você, Pedro. Ah, rapaz, dá um abraço aqui. Você está entendendo? Porque para o cara, olha a ousadia. Pegar o mestre, Jesus, isso na nossa cultura já seria algo estranho. Na cultura deles, ainda muito mais. Do discípulo chamar o mestre de canto e dar uma bronca nele. Você está entendendo? O cara precisa estar se achando demais. O cara precisa ter 100% de certeza que ele está certo. Ele precisa estar convicto que ele está certo. E eu fico imaginando que na cabeça do Pedro era isso que ia acontecer. Agora ele termina de falar e ele está esperando de Jesus dizer, ô Pedro, obrigado, ó, se não fosse você. E aí o Pedro olha para ele e diz, para trás de mim, Satanás. Por isso que eu falo, mas tenho certeza que as pernas bambearam. Amém. Porque imagine o tombo do Pedro, você entende? De estar se achando ali, sendo usado por Deus, eu vou corrigir Jesus e tal. E aí daqui a pouco ele se deparar com essa verdade que quem está usando ele é Satanás. Meu irmão, então perceba que aquele conselho que o Pedro está dando para Jesus, vinha do Pedro? Vinha do Pedro? Não. Jesus está dizendo, para trás de mim, Satanás. Jesus está olhando para o Pedro e está dizendo, Pedro, isso aí que você está dizendo, isso aí é o diabo usando a tua boca. Olha que coisa séria, gente. Esse conselho, Pedro, não vem de você, esse conselho vem de Satanás. Esse conselho é uma pedra querendo ser colocada no meu caminho para eu tropeçar, uma pedra de escândalo. Olha que coisa séria isso aqui, gente. E aí Jesus vai explicar por que que o Pedro acabou se deixando ser usado pelo diabo. Aí ele vai dizer, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Porque se a gente for analisar no raciocínio humano, na lógica humana, o que o Pedro está falando faz sentido. E é aí que a gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque às vezes a gente vai receber conselhos que, se a gente olhar na perspectiva humana, aquilo faz todo sentido. Você está entendendo? Mas pode ser um conselho de Satanás para nos levar a tropeçar, a sair do caminho, a sair do plano que Deus tem para nós. Por quê? Porque aquela pessoa é má, porque aquela pessoa quer nos derrubar? Não! Muitas vezes aquela pessoa nos ama, como Pedro amava Jesus. Muitas vezes aquela pessoa tem a melhor das intenções, mas ela não parou para analisar a questão na perspectiva de Deus, na perspectiva espiritual, e está dando aquele conselho só na perspectiva dos homens. E repito, às vezes na perspectiva dos homens faz todo sentido, está dentro da lógica, não é isso aí mesmo, não é verdade, não, você tem razão. Mas aquilo não levou em conta o plano de Deus. E aí, meu irmão, é que a gente precisa, até agora eu estou falando da gente receber o conselho, como Jesus, né, como Pedro está dando conselho para Jesus. Mas, meu irmão, e quando a gente vai aconselhar alguém? Será que a gente está dando conselho de Deus? Ou está dando um conselho vindo direto do inferno? Me perdoe falar assim, mas você está entendendo o que eu quero dizer. Um conselho de Satanás. E às vezes temos a melhor da intenção. Porque veja bem, você para aconselhar alguém, e você só para aconselhar alguém porque você se importa com aquela pessoa. Sim ou não? Porque se você não se importa com a pessoa, você não vai aconselhar ela. Então você só para aconselhar alguém porque você ama, porque você quer o bem daquela pessoa.
porque você quer ajudar aquela pessoa. Mas olha só, se a gente não levar em consideração a questão espiritual, como Jesus disse, as coisas de Deus, se nós tentarmos analisar tudo simplesmente na perspectiva humana, nós podemos estar colocando uma pedra de tropeço para alguém, para desviar a pessoa do plano, do caminho de Deus. Então eu gostaria que você analisasse isso nessas duas perspectivas, por esses dois prismas. Nós, na hora que recebemos um conselho, e nós também, na hora que estamos dando um conselho para alguém. Porque você já imaginou você, na melhor das intenções, aconselhar alguém e levar a pessoa a se desviar do caminho? E tirar aquela pessoa do plano de Deus? Isso é coisa muito séria. Sabe por quê? Porque Jesus, ele disse assim: aquele que fizer tropeçar a um destes pequeninos, melhor lhe fora que amarrasse uma corda no pescoço, lá e presa numa pedra de moer, e fosse lançado no mar. Que destino você acha que essa pessoa vai ter? Alguém acha que ela vai sobreviver? Não, Jesus diz, é melhor que isso acontecesse do que a pessoa fizesse tropeçar um desses pequeninos. Isso é uma coisa muito séria. Então, toda vez que a gente vai dar um conselho para alguém, meu irmão, a gente precisa estar muito ligado com Deus. Porque lembra que eu falava há pouco? Meu irmão, a linha entre você ser usado por Deus e você ser usado pelo diabo, meu irmão, muitas vezes ela é tão fininha. Às vezes chega pessoas para pedir um conselho, e eu já ouvi isso várias vezes, a pessoa olhar para você e dizer assim, pastor, o que o senhor me falar para fazer, eu faço. Gente, que responsabilidade. Geralmente eu gosto de casos assim, orientar a pessoa, olha, eu não posso ser teu guru espiritual, eu não posso decidir as coisas para você, eu posso, à luz das escrituras, tentar jogar uma luz nessa situação, mas quem tem que tomar a decisão é você. Não sou eu. Eu não posso decidir as coisas por você. Até porque, meu irmão, que responsabilidade. Amém? E olha, deixa eu confessar uma coisa aqui para vocês. Vou confessar os meus pecados. A Bíblia diz para confessar os pecados uns aos outros. Quantas vezes eu já atendi pessoas que vieram em busca de um conselho, de uma palavra, de uma oração, de uma ajuda, de uma forma geral, e a pessoa começar a contar certas situações, né? E que às vezes, meu irmão, a tua carne, sabe? Você quer responder assim, vamos supor, né? Infelizmente acontece bastante, uma irmã passando com problema e tal, às vezes dá vontade de falar assim, larga esse miserável, larga essa praga. Meu irmão, já teve caso de dar vontade de falar assim, me dá o endereço que eu vou lá. Não, esse cara está precisando de uma surra, não pode. Com esse meu tamanho e brabeza toda. Né? Mas sabe, da tua carne dizer assim, não, que é isso, como é que pode um negócio desse? Mas daí você tem que lembrar, eu sou pastor, eu sou crente, eu sou de Jesus, não, o que é a palavra de Deus? Você está entendendo? Mas se você não estiver ligado em Deus, meu irmão, daqui a pouco você dá um conselho de Satanás. Então a gente precisa tomar um cuidado muito grande com isso. Amém, igreja? Muito grande com isso. Porque você dá um conselho para alguém, isso é algo muito sério mesmo. E nós precisamos, então, analisar isso, olha só, tanto quando eu recebo conselho, quando eu vou dar algum conselho, não adianta só eu analisar se aquela pessoa tem uma boa intenção ou não, porque Pedro tinha. Não adianta eu analisar apenas se aquela pessoa ama ou deixa de amar. Não adianta eu analisar só se na perspectiva humana aquilo que a pessoa está falando tem sentido ou não, tem lógica ou não. Eu preciso ir na essência da coisa. Eu preciso analisar duas questões principais. Primeiro, aquilo faz parte do plano de Deus?
Eu não posso só olhar para aquele conselho da perspectiva humana. Jesus está mostrando aqui para nós que o erro do Pedro foi esse. Analisar a coisa apenas da perspectiva humana. E às vezes a gente analisando a coisa, às vezes só da perspectiva humana, meu irmão, isso pode ser muito perigoso. A gente nunca pode esquecer. Mas e se Deus tem um plano nisso? Você está entendendo? Sempre partir desse ponto. E se Deus tem um plano nisso? Meu irmão, eu decidi fazer a obra de Deus muito novo, mas muito novo mesmo. Eu comecei a dormir na igreja lá, na época a gente chamava isso de evangelista, aos 16 anos. Né? Então, eu ouvi muitos conselhos, não, que negócio de igreja, nada, isso aí, não, isso aí, não vou nem falar o tanto de coisa que eu já ouvi, mas uma montoeira de coisa, né? Já ouvi muito assim, não, isso aí é uma questão só de politicagem, enquanto você for útil, está ali, a hora que não for vai te descartar e não sei o que mais e tal. Meu irmão, e entenda, as pessoas que me falaram isso, me amavam. Já melhor das intenções, né? Mas, meu irmão, talvez de uma perspectiva humana, mas não levando em consideração a questão de Deus. Amém? E a gente precisa, então, tomar um cuidado muito grande com isso. Em primeiro lugar, toda vez que eu recebo o conselho de alguém, ou toda vez que eu vou aconselhar alguém, a primeira questão a ser levada em consideração é as coisas de Deus. Não posso só analisar as coisas humanas. Posso levar em consideração as coisas humanas? Claro, a gente está nessa terra, a gente é humano. Mas eu preciso sempre trazer à conta, você está entendendo? O fator Deus. Eu preciso sempre trazer à conta a questão espiritual. Porque senão eu vou errar na hora de receber o conselho, eu vou errar na hora de dar o conselho. E não é eu que estou inventando, é Jesus que está falando. Ô Pedro, você está sendo usado pelo diabo nesse conselho porque você não considerou as coisas de Deus, só as que são do homem. A segunda questão que precisa ser levada em consideração é aquilo que o Pedro vai dizer para Jesus: tem compaixão de você. Pensa em você. Analise o que é melhor para você. Você está entendendo? Meu irmão, a gente tem que analisar não só a aparência, ou não só a intenção, ou qualquer outra coisa do conselho. A gente precisa analisar a essência do conselho. Aquele conselho é baseado num egoísmo. Pense em você, coloque o que você quer em primeiro lugar. Meu irmão, esse conselho é um forte candidato de ser um conselho de Satanás. Você está entendendo em nome de Jesus? Porque, meu irmão, o egoísmo é coisa do diabo. O egoísmo, ele nasceu lá no coração de Lúcifer. Quando ele não pensou no reino dos céus, quando não pensou em nada, ele só pensou nele. Eu quero elevar o meu trono acima das estrelas de Deus. E não se importou nem um pouquinho de derrubar a terça parte dos anjos de Deus, na tentativa de alcançar aquilo que ele queria, que ele almejava. Você está entendendo? Meu irmão, todo tipo de egoísmo, ele vem de Satanás. Então eu preciso analisar a essência. Aquilo é egoísmo? Aquilo eu só estou pensando em mim? Ou estou buscando um bem comum? Ou aquilo vai fazer bem, um exemplo, para a minha casa, para a minha família, para a minha igreja, para esse determinado grupo que eu faço parte? Isso vai beneficiar a todos? Ou aquilo vai me beneficiar e muitas vezes até em detrimento dos outros? Porque o Pedro está dizendo pensa em você, não morra por eles. Mas se eu não morrer, eles não vão ter salvação. Não, mas o que importa é você. Você está entendendo? Esse é um conselho de Satanás, esse é um conselho do diabo. Bom,
Se ficou claro para nós o que é um conselho do diabo, Jesus aproveita a oportunidade para trazer o ensinamento. Jesus aproveita aquele momento, aquela situação, como Jesus muito fazia. Jesus aproveitava o momento que as coisas estavam acontecendo para, através daquilo ali, trazer um ensinamento. E é exatamente isso que Jesus faz, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, o quê? Renuncie-se a si mesmo, abra mão de você mesmo, abra mão da sua vontade, você vai ter que se sacrificar, você vai ter que abrir mão do que você quer, dos seus desejos, das suas vontades. Isso é renunciar-se a si mesmo, é você dizer não a você mesmo, dizer não à sua carne, dizer não aos seus desejos. Renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e faça o quê? E siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, o que vai acontecer? Perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Esse é o conselho de Deus. Perceba que está muito bem claro na mesma passagem bíblica qual é o conselho de Satanás e qual é o conselho de Deus. O conselho de Satanás é: pensa em você, tem compaixão de você. Não, você vem em primeiro lugar. O conselho de Deus qualquer. E olha só, o Pedro vai dizer assim: não, você não pode perder a sua vida, você tem que salvar a sua vida. Mas Jesus vai dizer: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Se Jesus tivesse tentado salvar a sua vida, ele iria perder a sua vida. E perder a sua vida, não estou falando necessariamente morrer, mas é a pessoa perder o propósito de vida, o propósito da sua existência. Você está entendendo? Porque Jesus veio a essa terra com um único propósito: morrer na cruz por nós. Amém. Agora, se ele não quisesse abrir mão da sua vida, perderia o sentido dela. Você está entendendo? E tem muita gente vivendo uma vida vazia, uma vida sem propósito. Por quê? Porque não está disposto a renunciar, não está disposto a abrir mão da sua vida por amor a Cristo. Só que Jesus vai dizer: quem perder a sua vida, abrir mão dela por amor de mim, achá-la-á. Meu irmão, o chamado de Deus para nós é esse. Você quer ser salvo? Ah, pastor, eu quero. Você quer morar no céu? Quero. Você vai ter que abrir mão da sua vida. Você vai ter que aprender a não fazer o que você quer, a renunciar, a fazer a vontade de Deus. Mas tem muita gente que não está disposto a isso. Diz assim: não, eu sou dono do meu nariz. Não é assim? Eu faço o que eu quero e tal. Então você não quer abrir mão, não quer perder a sua vida, vai acabar perdendo. E eu não estou falando necessariamente da pessoa morrer. Não, tem formas de perder a vida muito pior do que morrer, não sei se você entende. Amém. Mas, meu irmão, quando nós decidimos: não, eu abro mão da minha vida, eu verdadeiramente entrego a minha vida para Jesus, é Jesus que vai fazer da minha vida o que Ele quiser. É assim que nós vamos encontrar a vida, o sentido da vida, e é assim que nós vamos encontrar a vida eterna. Amém? Assim que nós vamos verdadeiramente ter uma vida por propósito, ou com propósito, melhor dizendo. É quando a gente decide abrir mão da nossa vida para fazer a vontade de Deus. Mas quando eu não estou disposto a renunciar, não, eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que dá na minha cabeça, então a gente não percebe que na verdade a gente está jogando a coisa fora. Amém? Então perceba mais uma vez, para fechar aqui, seja quando a gente recebe um conselho, seja quando a gente vai aconselhar alguém, a gente precisa sempre, todas as vezes, analisar essas duas coisas. Não só se a pessoa se importa ou não, se a pessoa ama, se aquilo faz sentido. Não. Duas coisas precisam ser analisadas. Primeiro, eu estou analisando isso na perspectiva de Deus.
das coisas de Deus, das coisas espirituais, ou estou analisando isso só na perspectiva humana? E entenda, meu irmão, é muito fácil a gente se enganar nisso. É muito fácil a gente simplesmente deixar de lado as coisas de Deus e analisar a coisa só na visão humana. Verdade ou não é? É muito fácil a gente fazer isso. E a gente precisa tomar cuidado. Não, precisa analisar isso, repito, recebendo o conselho ou dando. Aquilo faz parte da perspectiva de Deus. Segundo, qual que é a essência? A essência é o egoísmo? A essência é eu fazer o que eu quero, é eu me beneficiar, eu pensar apenas em mim? Ou é uma perspectiva altruísta? Não, eu vou pensar nos outros, eu vou colocar a vontade do outro em primeiro lugar, eu vou buscar o bem comum acima de tudo, eu vou entregar a minha vida por amor a Cristo, eu vou fazer isso por amor a Jesus. Eu vou perdoar aquela pessoa, não é nem porque ela merece, mas por amor a Jesus. Amém? Eu vou fazer isso ou aquilo por amor a Jesus. Ah, pastor, mas eu sirvo as pessoas e as pessoas são mal agradecidas, as pessoas não estão nem aí. Mas você serve as pessoas por quê? Não, eu sirvo as pessoas para através disso servir a Deus. Então fica tranquilo que o galardão vem de Deus. Amém? Né? Então, que em nome de Jesus Cristo, nós possamos sempre olhar essas duas questões, para que a gente não venha abraçar um conselho que é uma pedra de tropeço, ainda achando até que aquilo vem de Deus, amém, né? E também não vir dar um conselho que vai levar alguém a cair, que vai levar alguém a tropeçar, porque a gente não levou em consideração as questões humanas, porque a gente, né, por amar aquela pessoa, está dizendo, não, pensa em você, não, o que importa é você, não, deixa os outros para lá. Que o Senhor nos ajude a nunca receber um conselho errado, porque lá onde a gente começou a Bíblia diz, porque o conselho do Senhor permanecerá. Se a gente dá ouvido a outro tipo de conselho, não vai ficar de pé, não vai permanecer, mas o conselho do Senhor permanecerá, em nome de Jesus Cristo. E quando a gente for dar um conselho, que seja verdadeiramente o conselho do Senhor. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.